E aí pessoal, aqui é o professor Lucas de Filosofia e eu vim aqui gravar mais uma aula explicando a atividade da semana, que vai falar um pouco sobre a relação entre dialética e liberdade, entre esses dois conceitos aí. Então, discutir o conceito de liberdade, destacando questões associadas a diferentes entendimentos sobre o ser livre. Então, o texto aqui vai trazer algumas ideias de Marx, do filósofo alemão Karl Marx, que vai relacionar aí dialética e liberdade. Então ele começa falando aqui: o problema da liberdade diz respeito à concepção que se tem do homem e de seu papel ativo ou passivo na história. Ora, na perspectiva do materialismo histórico dialético, que esse daqui é o método do Marx, o homem não pode ser concebido como um ser abstrato, isolado, destacado do mundo concreto em que vive, como faz, por exemplo, o libertarismo. Então, o libertarismo que defende a ideia de que nós temos liberdade, nós podemos fazer escolhas de acordo com o que acreditamos. O Marx ele fala que a gente não pode pensar o homem dessa maneira. Né? Nós não somos uma pessoa isolada. Nós somos, né, o que ele coloca aqui, um conjunto de relações sociais. Né? Essas relações no qual a gente vive. Então, se a gente vive num mundo que tem determinadas relações sociais, a gente vai sofrer influências desse ambiente. Então, é quase impossível uma pessoa ela crescer como um indivíduo isolado, né, sem sofrer nenhuma influência do mundo em que ele vive. Então, como a gente for pensar, seria muito difícil você crescer no Japão e não gostar, crescer, foi criado ali no Japão e não gostar nada da cultura japonesa. Né? Ou o contrário, você viver aqui no Brasil e não gostar nada da cultura brasileira. Então, algumas coisas você pode não gostar, mas você sofre muitas influências, e isso não tem como negar. Então é isso que ele fala, nós sofremos aí influências do mundo em que a gente vive, a gente não é uma pessoa isolada, a gente é fruto desse conjunto de relações sociais que a gente é criado e que a gente estabelece com outras pessoas. O homem da sociedade capitalista não é o mesmo do feudalismo. Né? Por quê? Porque a sociedade capitalista ela possui relações sociais diferentes do feudalismo. Então acaba tendo um homem diferente. Né? O homem capitalista ele dá um valor muito grande para o tempo, para o relógio. O homem do feudalismo já não, é diferente. Então ele não tem aquela paranoia com o tempo, né, de fazer tudo com hora marcada. Então, e o capitalista já não. Isso só estou falando só para dar um exemplo aí. Que também é diferente das comunidades primitivas. A gente citando a mesma questão do tempo. Cada uma tem uma visão diferente sobre o tempo. Na maneira como cada um se relaciona entre si é bem diferente. Podemos dizer, portanto, que o homem é determinado pelas relações sociais, ou que ele é socialmente determinado. Então Marx acredita que o ser humano ele sofre uma determinação grande do meio social em que ele vive, em que ele é criado. Mas, como vimos, a dialética supõe a contradição e a ação recíproca entre os elementos de uma dupla de contrários. Então a gente for pensar aqui, ó, na questão da liberdade. Então, de você ser totalmente livre e você ser determinado, ou seja, você não escolhe. Então a dialética ela vai fazer uma mistura entre essas duas visões para chegar num terceiro ponto. Portanto, conceber o homem dialeticamente implica entender que a relação dele com a história, com a sociedade, com a natureza, com os outros homens, enfim, com a realidade que o cerca, é também contraditória e de mútua determinação. Então, como ele fala aqui, a relação do homem com a realidade que o cerca é contraditória e de mútua determinação, ou seja, o ser humano é determinado pelo meio, como ele também determina. Assim, as relações sociais produzem os homens, assim também os homens produzem as relações sociais que vivenciam. Ou mais fielmente as palavras de Marx e Engels, é tão verdade serem as circunstâncias a fazerem os homens como a afirmação contrária. Então, nós somos influenciados pelo meio, como também nós podemos influenciar o meio em que a gente vive. Assim, do ponto de vista da dialética, o homem tem um papel ativo na determinação das circunstâncias em que vive. Mas, como ele é também socialmente determinado, cabe perguntar: em que medida ele é realmente capaz de alterar as relações sociais que participa? Até onde vai o seu poder de fazer história? Com que grau de liberdade ele o exerce? De acordo com Marx, os homens fazem sua própria história, mas não a fazem como querem.
não a fazem sob circunstâncias de sua escolha, e sim sobre aquelas com que se defrontam diretamente, legadas e transmitidas pelo passado. Então, nós criamos a nossa própria história, mas de acordo com o tempo que a gente vive, de acordo com as relações sociais que a gente vivencia. Não se trata, portanto, de um poder ilimitado, absoluto, tampouco de um poder irrisório, insignificante e nulo. Concluindo, podemos dizer que a perspectiva dialética permite superar tanto a onipotência do liberalismo como a impotência do determinismo, colocando sobre nossos ombros a exata medida de responsabilidade que nos cabe na construção de nosso destino. Então, somos nós que escolhemos, que decidimos o que vai acontecer na nossa própria vida, no nosso próprio destino, mas temos aí influências do meio histórico, né, que a gente vive. Mas algo que podemos a partir das condições objetivas que encontramos. De fato, não podemos tudo, mas há algo que podemos, né? E é esta margem relativa de possibilidades limitadas que podemos fazer valer nossa liberdade. Então, a nossa liberdade está dentro dessas possibilidades limitadas pelo tempo e pela história e pelo material, né, que existe a nossa liberdade. Então, de acordo com o texto, vocês vão pensar: o que significa dizer que o homem é um conjunto de relações sociais? E a 2, como a concepção dialética procura superar a contradição entre libertarismo e determinismo? Né, que fala aqui já no final. Então vocês leiam com atenção o texto aí e me respondem e depois me enviem. Aí fica aguardando, beleza? Valeu!